Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre manipulação de arquivos de texto no Linux. Nós vamos mostrar aí alguns comandos muito úteis para quem precisa de fato trabalhar no console. Então nós vamos seguir a mesma estratégia de antes, né? A nossa abordagem ela é uma abordagem prática, mais básica, para quem deseja de fato ingressar no mundo Linux e entender um pouco mais como é que funcionam os comandos de terminal. Então nós vamos falar alguma coisa aí sobre o comando more e o comando less, que são paginadores. O comando cat ultra mega útil aí para quem trabalha com console, com configuração de arquivos, para visualizar esses arquivos, né, antes de mexer. O head e o tail. E vamos falar um pouco aí sobre redirecionamento e pipe, que é um aí, é uma base, algo bem fundamental para quem deseja no futuro trabalhar com script shell. Tá? Então nós vamos começar com o more e o less. Esses caras são paginadores, então paginadores nada mais são do que pequenos programas que exibem o conteúdo de um arquivo em páginas, né? Então esse arquivo ele foi pequeno demais para uma página. Então deixa eu procurar um arquivo aqui um pouco maior. Pronto, o services, né? Services vai ser um bom exemplo. Então olha só, vou dar um more no /etc/services, que é um arquivo que tem algumas páginas, né? Por que páginas? Porque o que um paginador faz? Ele lê o conteúdo de um arquivo, ele exibe o conteúdo desse arquivo na saída padrão, né? E quando ele preenche esse conteúdo, quando ele preenche a tela do computador, a tela, o terminal, com esse conteúdo, ele coloca uma pausa no final. Tá vendo aqui embaixo? Ou seja, eu tenho aí 8% desse arquivo lido, né? Para eu navegar, eu posso ir Enter, dando Enter aqui, né? Quando eu dou Enter, ele vai seguindo linha a linha. Legal isso, né? Ele vai seguindo linha a linha. E se eu quiser seguir página a página, ou seja, eu já li o conteúdo dessa página inteira, quero passar para a próxima página, ou melhor, para a próxima página que o more entende que é a próxima página. Porque se você redimensionar, na verdade, aí, o seu terminal, você vai ver que essa página pode ficar maior ou menor, né? Então isso é uma questão aí da configuração. Mas a saída padrão no nosso caso é aqui o terminal. Só para não passar por cima disso, todo comando produz uma saída. Então se eu der um ls aqui no barra boot, por exemplo, o resultado do ls barra boot é a listagem dos arquivos de dentro do barra boot. Isso daí é a saída do comando. Tá? O sistema ele tem uma saída padrão configurada, que nada mais é do que o nosso terminal. Essa saída ela pode ser manipulada. Eu posso mudar a saída padrão, ou seja, eu posso mudar para onde vai ser exibida, ou serão exibidos os resultados aí, então, do comando que eu digitei. Então vamos lá. Então o more é um paginador, né? De novo aqui eu vou pegar esse arquivo aqui do /etc/services, e se eu for dando enter, enter, né, ele vai descendo linha a linha. Se eu der barra de espaço, ele vai descendo página a página, tá? No more, quando eu chego ao final do arquivo, da leitura desse arquivo, veja que ele volta para o prompt aí automaticamente, tá? O more, dentro do more eu posso usar aquela estrutura de busca, né, que é muito utilizada no VI, por exemplo, que é o barra, né? Por exemplo, eu quero procurar por uma linha que contenha o texto route. Então eu digito aqui um barra route e eu vou lá, olha só, ele me mostra que em algum lugar dessa página tem um route. Vamos achar aqui, ó. Tá aqui o route, bem aqui, ó. Né? Então ele me trouxe aí para a página ou para o lugar que tem esse route. Então se eu quiser ir até o final com barra de espaço eu vou, mas se eu quiser sair imediatamente, eu simplesmente digito a letrinha Q, né, de quit aí, então eu estou saindo do arquivo. O less é a mesma coisa, só que ele é um pouquinho mais interessante para quem trabalha com muita leitura de arquivos mesmo. Eu quero trabalhar com logs, por exemplo. Às vezes você tem logs que você precisa analisar com um pouco mais de calma, né? Então aqui, ó, ele também é um paginador. Se você der Enter, ele também vai descendo linha a linha. Estou pressionando o Enter aqui, ó, barra de espaço, ele vai descendo página a página. Só tem uma diferença, né? Quando ele chega no final, ele não sai para o prompt. Veja que ele aparece aqui, né? Um labelzinho,
dizendo end, né, chegou no final do arquivo, mas o legal do less é que eu posso voltar, diferente do more, né, que eu não posso fazer isso. Eu posso voltar, olha só, eu posso voltar para o início do texto, né, início do arquivo, e olha só, eu vou fazer aquela busca pela palavra route de novo, olha só como o less é mais espertinho, né, então eu dou um barra route, porque ele não está achando porque o less está lá para cima. Então eu vou voltar um pouquinho aqui para simular uma busca. Então não vou digitar pela palavra route, que ela está mais lá para cima, eu vou atrás da palavra zip, beleza? Dá um barra zip aí, né? Olha só o que o less faz. Ele, além de encontrar, né, o padrão que eu informei lá na busca, ele ainda faz um highlightzinho, né? Ele dá uma selecionada aí, né? Ele destaca, né, aquilo que eu estou buscando. Por exemplo, vou dar uma apelada aqui só para vocês entenderem essa marcação. Vou digitar aqui barra UDP, né? Barra UDP. Olha o que acontece quando eu digito barra UDP. Ou seja, todas as entradas UDP são marcadas. Ó. Isso é do início ao fim do arquivo. Tá? Então, por enquanto, vamos ficar por aqui no more e no less. Né? Se você quiser saber um pouco mais sobre esses comandos, você vai lá na página de manual deles. Man no more, por exemplo, ele diz aqui, ó, é um filtro aí para visualização, né? Tem várias opções aí o more. Você pode navegar por elas e se divertir bastante. Bom, eu não tenho muito tempo. Vamos passar para o próximo. O próximo é o comando cat. O comando cat é muito útil para nós que trabalhamos com console, né? Ele simplesmente exibe aí o conteúdo de um arquivo na saída padrão. Ele também faz algo muito legal, que ele também concatena, né? Ele concatena arquivos. Tá? Mas na verdade, se eu souber utilizar as estruturas, eu posso concatenar informações com a maioria dos comandos que exibem resultados. Mas o uso básico do cat é eu apontar ele para um arquivo de texto que eu desejo ler. Né? Então ele vai lá ler o arquivo de forma assim muito simples. Né? O cat tem uma opção legal, ó, que é a opção "-n". Olha só o que ela faz. A opção "-n", ela então numera, né? Olha só. Ela numera o arquivo. Ó. Olha que legal. Então, no nosso caso aqui, né, esse meu /etc /PSWD tem 30 linhas. Tá? Então, a princípio, o cat exibe, então, né, o conteúdo dos arquivos. Né? Olha só aí, o meu arquivo /etc /PSWD já é um pouco maior. Ele já tem 56 linhas. Né? O interessante é que você percebe, ó, vou fazer isso aqui no services também, que foi aquele arquivo que nós paginamos ainda agora com o more e com o less. Você percebe que quando eu dou um cat, né, olha só quantas linhas tem aí o /etc /services. Quando eu dou um cat, ele não faz pausas, né? Ele não, assim, eu não tenho como ver aquilo que ficou para cima, né? Eu posso, né, a opção é usar o more, que ele já faz isso paginando, ou eu posso fazer uso aí dos dutos, dos pipes, e utilizar um paginador na minha saída. Como é que funciona isso, Moisés? Os dutos eles são muito importantes para quem trabalha com console. Os dutos, na verdade, fazem encadeamento de comandos. Olha só. O encadeamento de comando é algo mais ou menos assim. Então eu tenho aqui o cat /etc /service e eu utilizo um duto aqui no final. O que esse comando, o que essa linha de comando faz até aqui? Esse comando me diz o seguinte, olha, você vai exibir o conteúdo do /etc /service e a saída desse comando vai ser filtrada. Na verdade, ela vai ser armazenada no duto e depois de armazenada, o que vai acontecer? Depois de armazenada, essa saída vai ser usada como parâmetro de entrada para o próximo comando que vem a seguir. Então, usando a lógica aqui, né, se eu der um cat, ele exibe na saída padrão, olha só, é como se ele estivesse criando um arquivo de texto aí, né, apelando um pouquinho aqui, criando um arquivo de texto aí no console, só que nós não temos controle disso. Quando eu dou um duto, toda essa saída, o resultado desse comando vai parar no duto. Quando eu faço, por exemplo, um pipe more, o que vai acontecer? Eu vou estar dando um more,
que é um paginador, nós vimos ainda agora, eu vou dar um more no resultado, então, do comando cat/etc/services. Quando eu faço isso, eu estou paginando a saída do comando cat/etc/services. Olha só, simples assim, ó. Olha que legal. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Lembra que o cat tem aquele recurso de numerar páginas, né? Fica legal isso. Olha o que eu posso fazer aí, ó. Então eu posso passar aí com calma, usando o cat. E se eu usar o less, eu uso as funcionalidades do less. Olha que bacana, eu posso fazer busca. Ó, route, ele vai atrás do route ali, ó. Vou pegar ali zip, ele foi atrás de todas as entradas aí, ó. A primeira entrada que ele achou foi na linha 464 aí, ó, desse zip. E eu fiz isso como? Simplesmente usando um duto. Olha só que legal. Eu posso fazer várias coisas utilizando um duto. A gente vai parar por aqui porque daqui a pouco vai falar sobre isso de novo, tá? Então, continuando aí no cat, né, o cat é legal porque eu posso fazer muita coisa com ele. Uma das coisas interessantes que eu posso fazer com o cat é usar a função de streaming dele e criar um arquivo a partir daquilo que eu digito, né, aqui na minha linha de comando. Então, para isso, nós vamos olhar para cá, né? Quando nós tratamos aí de redirecionamento e pipe, nós temos aí dois grupos aí de caracteres muito interessantes, né? O primeiro é esse aí maior e o maior maior. O sinal de maior ele redireciona a saída padrão, ou seja, de novo, vou dar um ls no barra boot aqui, né? A saída padrão desse comando então é o meu console, ou seja, o resultado desse comando e aí o meu terminal, a minha tela. Você consegue ver então aí os arquivos, né, que existem lá dentro do barra boot. Mas eu posso muito bem fazer isso daqui, olha só que interessante. Eu posso dizer que o resultado do comando ls/boot vai ser redirecionado para o arquivo lista.txt. Olha que bacana. Quando eu faço isso, perceba que o meu console não exibiu mais nada. Por quê? Porque o conteúdo agora foi redirecionado lá para dentro do arquivo lista. Olha só que legal, lista.txt. Veja, eu estou dando um cat no lista. Ó. Por quê? Porque o comando anterior digitado foi esse. Na verdade, o que está contido aqui no arquivo lista.txt é o ls/boot, ou seja, o resultado do comando ls/boot. Olha que legal. Então, vamos a um outro comando aqui interessante, um extra, né, um plus, o date. O comando date exibe aí a data e hora. Beleza? Exibe a data e hora no console. Nesse momento aqui são 15 horas e 26 minutos, né? Nós estamos aí no dia 31 de agosto de 2017, tá? Hoje eu estou improvisando, estou sem a minha câmerazinha, então eu estou improvisando porque eu não queria de deixar esse feedback para os meus alunos da disciplina de programação em linguagem de script. É que a gente está dando uma revisada em comandos Linux e esse vídeo está sendo feito também para eles. Então olha só, o comando date, eu posso muito bem colocar, redirecionar a saída desse comando para um arquivo de texto. Olha só. Perceba que eu estou redirecionando a saída. Então, de novo, eu estou redirecionando aquilo que ia ser impresso, de certa forma, ia ser visualizado na minha saída padrão, que é aqui o meu terminal. Só que agora eu redirecionei isso para um arquivo de texto. Olha só, então, significa que o meu data.txt, meu arquivo data.txt, ficou com o conteúdo do arquivo date. Tá? Então, o que acontece se eu repetir esse comando aqui? O primeiro deles, né? ls/boot maior lista txt. Ele vai sobrescrever o conteúdo do lista. Quer ver só? Então vamos dar um barra, um ls no barra. Pronto, vamos listar, né, o diretório raiz e colocar lá para dentro do lista. Olha só o que vai acontecer. Veja, antes tinha o conteúdo do diretório barra boot. Agora está com o conteúdo do diretório raiz. Significa então que se eu não tiver cuidado,
na hora de usar o sinal de maior, eu posso estar, então, sobrescrevendo esse conteúdo, né? Então, mais um comando aí para a gente interessante, nós vamos usar esse comando muito futuramente quando tivermos criando aí pequenos scripts. É o comando echo. O comando echo é um print, né? Ele então repete, aí ele replica uma sequência de caracteres, né? Então eu vou aqui digitar aqui, né? Tá na hora de Linuxar, então vou digitar aqui Linuxando. Veja que o resultado do comando echo Linuxando foi o que está entre aspas ali, né? Então ele vai imprimir de certa forma ali o que está entre aspas. Lembra que nós criamos um arquivo ainda agora chamado data.txt? Vou dar um cat nele aqui, ó. Ele tem o conteúdo da data, né? Do comando date que nós digitamos naquela hora. Veja, agora não são mais 15h27, são 15h29. E o nosso arquivo date, ó, nosso arquivo data.txt está ainda com o comando armazenado de ainda agora. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar dois caracteres de maior, dois símbolos de maior, para fazer a função de concatenação. Então eu vou concatenar uma segunda informação. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui Linuxando maior maior no data.txt. O que esse comando faz? Então ele concatena. O que é concatenar? É juntar. Ou seja, esse conteúdo novo vai ser inserido na linha abaixo, né? Na próxima linha disponível, ou melhor, do arquivo data.txt. Olha só, vou dar um cat no data. Olha só o que tem lá agora. Olha que legal. Vou dar um ls no /boot e vou também redirecionar lá para dentro do data.txt. Olha só como é que vai ficar o nosso arquivo agora. Olha que bacana. Bem, aqui tem a data, tá meio bagunçado, né? Aqui tem o Linuxando. E a partir daqui, ó, são os arquivos de dentro do /boot. É legal isso? Maravilha. Então nós já sabemos concatenar. O cat também faz um negócio interessante. Eu posso usar aí, né, criar pequenos arquivos de texto utilizando aí o sinal de maior no console diretamente. Então, digamos que eu vou criar um arquivo aqui chamado dados.txt. Quando eu dou um Enter, olha o que acontece. Veja que depois do cat não tem nenhum parâmetro, já tem um caractere de maior direto. Então, quando eu dou um Enter, olha o que acontece. O cursor fica piscando embaixo. Então, aqui eu começo a digitar. Toda a sequência de caracteres que eu digitar aqui será, então, impressa, ou melhor, né, será redirecionada para o arquivo dados.txt. Então, na primeira linha eu vou botar Moisés Lima, vou dar um Enter. Só tome cuidado, né? Quando você dá um Enter aqui, você não tem como voltar mais para a linha de cima. Você está criando esse arquivo na mão. Então, vou botar aqui Moisés Lima. A próxima linha vai ser Linuxando. E a próxima vai ser comando cat. Beleza? Quando eu terminar tudo, eu dou um Enter, deixo o cursor piscando embaixo e digito a combinação de teclas Ctrl D. Olha só. Ctrl D de dado, tá, galera? Então é Ctrl mais D de dado. Legal? Você não escreve, você digita, é claro, né? Então eu vou dar um cat no dados lá. Olha só o que tem lá. Tudo que eu digitei ali na linha de comando. Ah, eu quero adicionar mais uma coisa aí nesse arquivo que eu esqueci, Moisés, que é a data de hoje. Muito bem. Vou dar um date dados.txt. Olha só como é que... Opa! Como é que fica o meu arquivo agora? Moisés Lima, Linuxando, comando cat, dados.txt. Tá? Veja, aqui nós não estamos editando ainda. Nós estamos criando um arquivo, né, a partir das informações que digitamos no console, mas nós não entramos ainda na parte de edição de arquivos. Eu não estou usando aqui um editor de textos para manipular os arquivos, né? Apesar de que nós vamos falar sobre isso no futuro. Beleza, então? Então vamos continuar aí e vamos dar uma olhada nesses dois carinhas aqui para finalizar, que é o head e o tail. Esses caras são legais. O head, então, ele mostra na saída padrão as primeiras linhas de um arquivo.
por default, né, por padrão, ele mostra as primeiras 10. Tanto ele quanto o tail mostram as 10. O tail já mostra as 10 últimas linhas. Tá? E o head mostra as primeiras 10 linhas. Como é que ele funciona, então? O head ele lê de cima para baixo. Então ele começa a contagem do início do arquivo para o final. E o tail, olha só, o tail, o que ele faz aqui? Ele lê as últimas 10 linhas. Então ele começa a contagem do arquivo de baixo para cima. Então vou fazer aqui, lembra do comando cat-n? Vou dar um cat-n no /etc /pswd, pipe head, nós já vimos o duto ainda agora, né? Ou seja, eu vou mostrar as primeiras 10 linhas a partir do resultado desse comando cat-n. Olha que legal então. E vou fazer a mesma coisa aqui, mas usando o tail, só para vocês verem a diferença. Legal? Então olha só, primeiras 10 linhas, últimas 10 linhas. Fantástico, ele faz a contagem então de acordo com aquilo que é especificado. Eu posso, se eu quiser, posso visualizar as primeiras 3 linhas. Posso visualizar as primeiras 7 linhas. Da mesma forma com o tail, posso visualizar então as últimas 2 linhas ou as últimas 5 linhas. Você escolhe, né? Você usa a opção "-n" e coloca aí o número de linhas que você deseja exibir, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então agora eu vou usar o comando cat aqui. Vamos dar uma brincada, né? O comando cat então ele numera o arquivo, né? Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou exibir com o comando cat aqui. Eu vou dizer para ele mostrar. Eu vou usar o comando cat porque eu quero que ele numere. Tá? Então eu vou pedir para ele mostrar as primeiras 15 linhas. Lembra, de novo, eu estou usando o duto, olha só. Eu estou usando o pipe. Não se incomode porque aqui não tem espaço. Após o duto não precisa ter espaço. Eu vou colocar aqui só para ficar mais fácil a visualização do duto aqui. Ó. Então olha só, na verdade eu estou dando um head "-n15 no resultado do comando cat-n, né, no /etc /pswd. Tá? Então olha só o que vai acontecer. Ele vai mostrar as primeiras 15 linhas. Olha que legal. E me diz uma coisa. Se eu quiser mostrar agora só das linhas 10 à linha 15, o que você acha que eu devo fazer? Eu quero fazer a mesma coisa com PSWD, mas eu quero mostrar agora somente das linhas 10 a 15. Opa, eu posso usar um outro duto e fazer isso aqui, ó. Tail "-n. A 10 a 15 dá quantas linhas aí? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. "-n 6. Ou seja, senhores e senhoras, eu estou dando um tail "-n 6. O que significa só o tail "-n 6 no arquivo? Vou mostrar as últimas 6 linhas. Só que aqui eu estou fazendo o quê? Eu vou mostrar as últimas 6 linhas de todo esse comando. Esse comando ele já está filtrado. Ou seja, eu vou mostrar as 6 últimas linhas do resultado do head "-n15 que foi aplicado no resultado do comando cat-n /etc /pswd. No final das contas, eu vou pegar a saída desse comando aqui e vou tratar novamente. Olha só que legal. Pode contar aí, ó. Veja que a partir de agora eu já tenho aqui, eu estou exibindo das linhas de 10 a 15. Olha que beleza. E o que eu faço agora só para fechar? Para mostrar somente a linha de número 10. Vamos pensar? Eu só quero mostrar agora a linha de número 10. Pô, já tratei daqui, já tratei dali. Tá fácil agora, né? Eu faço um head "-n 1. Não é verdade? Veja qual foi o último resultado. Foi esse cara aqui. Se eu quiser mostrar somente a linha de número 10, eu pego aqui, ó, opa, é N1, né? Eu pego aqui, ó, a linha número 10, nesse caso aqui, nessa saída, é a primeira linha.
Ó a primeira linha aqui, ó. E olha o que acontece então no final. Beleza? Então olha só, galera. Comandos muito úteis, podem ser utilizados aí para qualquer coisa no quesito aí manipulação de arquivos. Na verdade, vocês podem usar aí a imaginação para fazer assim, uma série de coisas e tratar assim, muitos textos, né? E transformar listagens, mesmo que vocês quiserem, em textos e manipular esses textos. Espero então ter contribuído aí com essa aula e mais uma vez nos colocamos à disposição. Quem gostou, dá uma curtida e até a próxima, se Deus quiser.